Eu tenho a satisfação de receber aqui o nosso parceiro e colunista, o terapeuta familiar José Américo, que nas terças-feiras nos ajuda a discutir os problemas que afetam a harmonia de muitas famílias. Hoje ele fala sobre o cuidado que devemos tomar para não construir e alimentar preconceitos dentro das nossas casas. Respeitar as diferenças e o lugar de fala do outro é algo que se deve aprender em casa, com diálogo e também com exemplos. E você, como sempre, vai poder participar fazendo suas perguntas pelo telefone, está aí na sua tela, 3216-5115. Fique à vontade, esse espaço, claro, aí também é todo de vocês. Seja bem-vindo, Américo. Satisfação recebê-lo aqui mais uma terça-feira no nosso programa. É importante, né, que a educação, na verdade, parte de casa, né? Dos exemplos dos nossos pais, né, daquelas pessoas que estão conosco ali no dia a dia. E, infelizmente, é comum em algumas famílias, né? Por exemplo, a gente vê algum tipo de piada sem graça, né? Por exemplo, enxovalhando a condição de saúde de uma pessoa, a cor da pele, a questão do machismo propriamente dito. E muitas vezes isso é repetido dentro de casa como se fosse uma coisa engraçada, uma coisa comum. Como tratar disso, Américo, numa situação, por exemplo, de que nós devemos semear justamente o contrário nos nossos filhos, o respeito às pessoas? Boa noite, amigos, boa noite a todos. Nós sabemos que a criança recém-nascida é como, com relação à sua vida psicoemocional, é como uma folha de papel em branco. Isso. Onde vai sendo impresso ali suas experiências, não é? Os exemplos que ele vê. E isso acontece nos seus mundos. O primeiro mundo é a sua família, a sua própria casa. Então ali, toda a experiência que a criança vive, assiste, ele vai gravando naquele papel. E como você bem acabou de dizer, assiste esse tipo de piada, esse tipo de gozação, esse tipo de comentários pelos pais, pelos irmãos mais velhos. Isso. E não vê que há nenhuma reprimenda, não há nenhuma correção. Pelo contrário, é motivo de gozação, de aceite. Então, na mente da criança, aquilo é normal, aquilo é bom, faz parte da vida, então ele aprende. E, na verdade, ele não nasceu sem sentimento algum, vai aprendendo. Isso aí todo mundo sabe. E daí você tem crianças que começam a repetir. Viu que o irmão falou, o pai falou, a mãe falou, e não foi repreendido, então é aprovado, passa a repetir, daí você sai de casa para a sociedade. Então você tem hoje o Brasil com um país reconhecidamente como um país de preconceito. E o que mais estranha é justamente saber que essas pessoas que praticam esse tipo de comportamento não se assumem como preconceituoso, né? E quando são confrontados, se sente mal, se sente corrigido, se sente trolhado na liberdade, que não é liberdade, que ele está tendo outra. Então, qual deve ser a atitude dos pais? Pensar que a identidade do seu filho, da sua filha, existem dois tipos de identidade. Identidade pessoal, que é aquela que você tem foto, nome dos pais, naturalidade, todo mundo tem sua identidade pessoal, identidade civil. Vai ter identidade social. Essa identidade social é formada exatamente por essas experiências, que ele vai acumulando crenças, hábitos alimentares, hábitos diversos. Ele vai transformando isso em parte do seu caráter. Por isso temos uma sociedade violenta, preconceituosa, por total responsabilidade dos pais. O que é que se deve fazer? Primeiro, você entender que a pessoa vítima do preconceito, não importa a natureza, é quem sofre. Isso. Se você se colocasse no lugar dela, você iria ver que quando ela chia, é porque tem razão de chiar. Quando uma pessoa de uma cor qualquer faz uma piada, uma brincadeira contra o negro, e essa pessoa reclama ou protesta, é porque ele sentiu na pele, não foi você que falou. Você precisava estar na pele para sentir. Quando se sente humilhado, discriminado, desvalorizado, isso dói nas pessoas. Então, quando eles chegam a reclamar, qual é o papel de um cidadão? Se cometer esse erro, reconhecer. E isso daria para os pais. Eu estava recentemente dando um seminário sobre paternidade e vendo exatamente isso, como os pais devem mostrar para os filhos a identidade da família. Na nossa família, isso não se pratica. Isso não se faz. Porque quando houve uma piada imoral, por exemplo, você ri, você está compartilhando, você está aprovando aquilo que está sendo feito. E os filhos, ao ver isso, acham que é normal. Portanto, os pais devem ensinar aos filhos, uma palavra poderia resumir tudo isso, seria respeito. Ensine seu filho a respeitar. Respeitar as pessoas, quanto às suas crenças,
suas opções, porque isso dá formação para ele. Isso ele incorpora no seu comportamento, na sua personalidade. Aí ele vai saber respeitar as pessoas, porque ele também vai querer ser respeitado nas suas posições, nas suas preferências. E assim como ele quer ser respeitado, ele deve aprender a respeitar o outro. Isso é a base. Isso. Américo, a ciência do comportamento, né, a psicologia, dando como exemplo, diz que existe humor hostil. Qual é aquele humor hostil? Quando você direciona uma piada para alguém, que aquela pessoa que é alvo da piada não acha a menor graça, né? Ou seja, a piada é boa quando quem diz a piada e o alvo da piada também ri, acha aquilo engraçado. Se aquilo ofende a pessoa, aquilo é hostilidade, não é nada engraçado. Desrespeito. Então, é necessário que os pais, quando observarem, né, um filho dele, por acaso, com um comportamento desse, dá a reprimenda ali no ato, na hora, porque é uma maneira de você educar o seu filho e dar também uma certa satisfação àquela pessoa que foi alvo. Dizer, olha, meu filho fez isso, mas estou repreendendo ele aqui na sua presença para ele nunca mais fazer uma coisa dessa. Exatamente. Isso é educar e, na verdade, uma maneira de respeito com aquela pessoa que foi desrespeitada. Exatamente. Acabamos de falar sobre isso. Os pais é quem deve tratar para orientar a formação, a identidade moral ou social dos seus filhos. O papel dos pais não é só encher a barriga e dar remédio ou calçar e vestir. A identidade que as crianças vão formando é a partir destes exemplos e dessas disciplinas. Então, você falou muito bem, que corrigindo, dizendo que nossa família não age assim, nós não compactuamos com esse tipo de comportamento, vai formando a identidade moral e social da criança. E quando crescer, repito, teremos uma sociedade melhor, porque eu vou saber que eu desejo, eu pretendo, eu gosto de ser respeitado. Consequentemente, também vou respeitar as pessoas, porque cada um tem a sua liberdade de viver, de optar pelo que gosta, pelo que sente. Isso é fundamental. Sem dúvida. E sempre entender que tentar se colocar no lugar do outro, né? Naquilo que o outro está sentindo no momento daquilo. Um homem não vai, quando diz uma piada contra uma mulher e ela reclama, ele não vai sentir a dor dela, ele é homem, né? O branco é a mesma coisa. Falou piada do negro, ele não sente. Mas quem foi alvo da piada, da frase, se sente. Sim. Sente que foi humilhado, discriminado, desvalorizado, inferiorizado, o que não é verdade. Isso não pode conduzir à verdade, né? Portanto, é um crime, realmente, e que todo cidadão de bem deve se policiar e ensinar seus filhos a não entrar nesse mesmo barco que hoje se dissemina, dessa maneira brincadeira. Não, porque é brincadeira. Brincadeira tem hora, tem limites, tem gosto, tem que respeitar. É como um apelido, por exemplo. Muitos apelidos são preconceituosos, né? Aí, quando a pessoa não gosta, aí que a pessoa pega. Isso é um massacre, a verdade é essa. Coletivo, às vezes. É um desrespeito à dignidade, à individualidade das pessoas. E isso, os pais têm o dever de ensinar enquanto podem. Ok, pode ser. Américo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Até a terça-feira que vem, se Deus quiser, com temas sempre, né, de interesse de todos que lhe acompanham aqui no programa Cidade Alerta. Boa noite e até lá.